Eu sou o professor Eloy Prata e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo, nós vamos falar sobre remuneração dos sócios. E o que acontece com a remuneração dos sócios? Com questões tributárias. Nós temos aí três tipos de remuneração dos sócios e eu vou apresentar cada uma delas para vocês. Quando a gente fala de remuneração do sócio, o que acontece? Nós temos aí a primeira remuneração dos sócios é o Prolabore, é a retirada mensal de Prolabore para aquele sócio administrador, para aquele sócio que está participando ativamente da gestão da empresa. Nós temos dois tipos de sócio. Nós temos o sócio cotista, aquele que apenas fez um aporte de capital, fez um investimento na empresa, e nós também temos o sócio administrador, aquele sócio que está atuando diretamente na gestão. Para este sócio, nós temos aí uma remuneração mensal a título de Prolabore. E o que acontece tributariamente com o Prolabore? Nós temos incidências tributárias no Prolabore. A primeira incidência tributária ela é sobre a Previdência Social, ou seja, o INSS, incide 11% sobre a remuneração do Prolabore. Além disso, nós temos a incidência do imposto de renda retido na fonte, segundo tabela progressiva da Receita Federal. Então, o Prolabore, ele é a primeira remuneração do sócio que está atuando diretamente na empresa. Além do Prolabore, nós temos aí a distribuição de lucro, que seria a segunda remuneração dos sócios. Como assim a segunda remuneração? A primeira, Prolabore para o sócio que está atuando na gestão, e nós temos a distribuição dos lucros ou dividendos para todos os demais sócios ao final de um período, ao final de um exercício, nós temos aí a distribuição de lucros ou a distribuição de dividendos. Só que nós temos que observar qual é o regime tributário que a empresa adotou. Por quê? Porque para cada um regime tributário, nós vamos ter uma especificidade. Então, para as empresas que optaram, na verdade, pelo regime tributário do Simples Nacional, o que acontece aqui no Simples Nacional? Como é que eu vou distribuir lucros no Simples Nacional? No Simples Nacional, ao final de um período, ao final de 12 meses, eu vou observar o que preceitua a legislação. Então, regra geral do Simples Nacional, nós temos aí a receita bruta dos 12 meses, de janeiro até dezembro. Você vai pegar a receita bruta dos 12 meses, você vai aplicar um percentual de presunção de lucro da sua atividade. Como assim, Eloy? Comércio, indústria, serviço, e esse percentual de presunção de lucro, ele é um percentual de presunção de lucro lá do lucro presumido. Então, 1,6% para quem trabalha com combustíveis e derivados do petróleo, 8% para a indústria, para comércio, para algumas prestações de serviços, como serviço de transporte, de cargas. Temos aí serviços que estão ligados à área da saúde, de pronto atendimento à saúde, são 8%. Nós temos aí diversas particularidades de serviços que são 8%. 16% para transporte de carga, para transporte de passageiro, e 16% para as empresas que são exclusivamente prestadoras de serviço, exceto aquelas de profissão legalmente regulamentada e que estejam ligadas à área da saúde. Nós temos 32% para os serviços em gerais. Então, eu tenho como percentuais de presunção de lucro pelo lucro presumido, 1,6%, 8%, 16% e 32%. Esses percentuais são aplicáveis à minha atividade operacional. Por isso que eu vou aplicar esses percentuais à receita bruta. Quando eu aplico esses percentuais sobre a minha receita bruta, eu vou encontrar um determinado valor. E desse valor eu vou deduzir apenas o imposto de renda da pessoa jurídica, que ele está lá sobre a partilha do Simples Nacional. Eu tenho vários tributos dentro do Simples, mas eu vou destacar aqui apenas o imposto de renda da pessoa jurídica e vou finalmente encontrar o lucro a distribuir. Esta é a regra geral. Mas se a empresa tiver contabilidade, eu posso distribuir o lucro contábil.
Só que a gente faz um pequeno detalhe aqui, um pequeno parêntese nesse aspecto. Como assim? Eu tenho que observar o que determina o meu instrumento de constituição, meu contrato social, por exemplo, para uma empresa que é sociedade limitada. O que versa sobre a distribuição do lucro? Bom, temos uma cláusula que vai falar sobre a distribuição do lucro, que geralmente essa distribuição do lucro é uma distribuição proporcional à quantidade de cotas de cada sócio, mas se o contrato for omisso, nós vamos observar aí o que preceitua o Código Civil. Então eu tenho que observar dois artigos dentro do Código Civil. O primeiro artigo é o artigo 1065 do Código Civil, que diz que ao final de um período de 12 meses ou ao final de um ano calendário civil, eu tenho que elaborar as demonstrações contábeis, e o artigo 1071, ele versa que eu vou ter que deliberar, vou ter que fazer uma reunião e deliberar sobre as determinações da sociedade. Entre essas determinações estão a distribuição do lucro, quando não está vinculado a um contrato social. Então, se não tiver no contrato social, eu observo o artigo 1071 do Código Civil, que tem que fazer uma reunião entre os sócios e deliberar sobre a distribuição do lucro. Além do Simples Nacional, nós temos aí o lucro presumido, que é um outro regime de tributação. Então, sobre a distribuição do lucro, no lucro presumido, nós temos a regra da presunção. E a regra da presunção vai me versar que eu vou pegar a base de cálculo do imposto de renda, vou deduzir o imposto de renda, vou deduzir a contribuição social, vou deduzir o PIS e vou deduzir a COFINS e encontrar o lucro a distribuir. Só que temos um pequeno detalhe no lucro presumido. Todos esses tributos têm que estar efetivamente pagos para que eu possa distribuir este lucro. Bom, eu não sigo a regra da presunção, porque eu tenho contabilidade, então você pode distribuir o lucro contábil. E nós temos a figura do regime de tributação do lucro real, onde você vai distribuir o lucro contábil apurado na DRE, quer seja ele pelo balanço trimestral ou pelo balanço anual. Muito bem, a terceira forma de remuneração, a gente vai observar os juros sobre capital próprio. Então, os juros sobre capital próprio, eles são para as sociedades anônimas, capital aberto, sociedade anônima, capital fechado e empresas limitadas. Só que tem uma particularidade muito importante. Estas empresas têm que adotar o regime de tributação do lucro real. Então, se eu tenho lucro real, se eu faço contabilidade, como é que eu posso pagar juros sobre capital próprio? O pagamento dos juros sobre capital próprio, ele vai ser, vamos observar, o patrimônio líquido da empresa, mas, carinhosamente falando, o PL da empresa. Então, lá dentro do PL, tem meu capital social, as minhas reservas de capital e a minha reserva de lucro. Eu vou ter que retirar do patrimônio líquido as reservas reversíveis, como, por exemplo, nós temos aí a reserva de contingência. Além de retirar a reserva de contingência, eu tenho que retirar o lucro do período, porque ele vai ser utilizado como uma base de cálculo. Então, o que acontece? Patrimônio líquido menos reservas reversíveis menos lucro do período, eu vou encontrar uma base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, eu vou aplicar a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, e vou encontrar um resultado. Sobre este resultado, incide um imposto de renda retido na fonte de 15%. E eu finalmente vou descobrir os juros sobre capital próprio a distribuir para os sócios. Eu faço isso uma vez ao ano. Temos aqui algumas observações importantes antes da distribuição do lucro. Então, antes de distribuir lucro, nós temos aí uma particularidade muito importante, que é o artigo 32 da Lei 4.357, lá de 1964, que ela diz assim, ó, eu não posso distribuir lucro estando em débitos com tributos federais. E se eu fizer essa distribuição de lucro, quem recebeu o lucro indevidamente vai pagar uma multa de 50%, no caso os sócios ou os acionistas,
E quem efetivamente pagou este lucro vai receber uma multa de 50% sobre o valor distribuído. Então, essa multa cabe à empresa. Em regra geral, é 100% de multa, 50% por sócio e 50% para a empresa. Além disso, nós temos aqui um regulamento previdenciário, que é o decreto 3.048 lá de 1999, lá no artigo 201, diz assim, ó, antecipação de lucros quando fizer adiantamentos ainda não apurados na demonstração contábil. Ou seja, eu não posso antecipar lucros que eles não estão escriturados na contabilidade. Eu só posso fazer pagamento de lucros, de distribuição de lucros e dividendos, se eles estiverem efetivamente escriturados na contabilidade. Além dessa particularidade, nós temos Código Civil. Código Civil são 2 artigos. Artigo 1009 diz assim, ó, a distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarretará responsabilidade solidária dos administradores e dos sócios dos administradores que pagarem a distribuição de lucro e dos sócios que as receberem, conhecendo ou devendo conhecer a irregularidade. Então, artigo 1009 diz assim, ó, cuidado, não deve ser distribuído lucros fictícios ou ilícitos. Além disso, nós temos o artigo 1059. Lá no artigo 1059, versa que eu tenho que fazer a reposição das quantias que eu recebi, ainda que elas sejam autorizadas pela administração. Ou seja, além de receber a penalidade, eu vou ter que devolver o dinheiro para a empresa. Além disso, nós temos a última observação, que é o FGTS. Lá no decreto 99.684, lá de 99, lá no artigo 50, diz assim, ó, empregador em mora com o FGTS não poderá, sem qualquer prejuízo de outras determinações, distribuir quaisquer lucros, bonificações ou dividendos. Então aqui a gente fala dessas pequenas particularidades. Deu para você observar que nós temos particularidades muito importantes que versam sobre a remuneração dos sócios. Então, eu tenho que observar regime de tributação. Quando eu falo de distribuição de lucros e dividendos, eu tenho que observar particularidades antes de distribuir estes lucros e esses dividendos. Eu tenho a figura dos juros sobre capital próprio e também tenho a figura do prolabore, que é carinhosamente a remuneração mensal do sócio ou do administrador, né? Do sócio administrador, melhor dizendo. Então, meus nobres, até um próximo vídeo.